A Igreja Evangélica Palavra da Cruz, em Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, traz uma mensagem de fé ao seu coração. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra da Cruz. A apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Agora vamos preparar os nossos corações para ouvirmos a Palavra de Deus. Com grande alegria que nós vamos meditar mais uma vez nesta manhã tão agradável na Santa Palavra de Deus. Hoje o tema do estudo da pregação da Palavra é a visão celestial. O que é a visão celestial? Você que me ouve nesta manhã, você sabe o que é visão celestial? Então nós vamos estar tratando aqui nesta manhã sobre esse tema tão importante. O que é a visão celestial? Nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias em nome do Senhor Jesus Cristo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, no versículo 19. Atos, capítulo 26, vamos ler aqui o versículo 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Apenas esse versículo. Vamos orar. Querido Pai Celestial, graças te damos pelo privilégio e a liberdade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui para ministrar a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito venha falar conosco, venha nos dar a visão celestial de Teu Filho e da obra que Ele consumou lá naquela cruz. Tudo o que pedimos de Ti é que Tu retires qualquer véu que possa estar sobre o nosso coração, para que possamos ver a glória do Senhor e sermos transformados de glória em glória, conforme a Tua imagem, como pelo Senhor o Espírito. Por isso, Pai, apenas pedimos a Ti que nos conceda o espírito de sabedoria e revelação para pleno conhecimento de Cristo. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs que me ouvem nesta manhã, nós agradecemos ao Senhor por Ele nos conceder este tempo para nós estarmos juntos aqui. Das 8 às 9, nós vamos caminhar um pouquinho, considerando sobre este tema, o que é a visão celestial. Olha, eu estou percebendo que é um grande privilégio para o povo de Deus estar junto em torno de seu Filho Jesus, para nós estarmos encorajando uns aos outros no Senhor, porque estamos vivendo em um tempo muito especial. Eu creio que todos nós, nesta manhã, nós temos um sentimento em nosso coração de que a vinda do Senhor, ela está muito iminente. Ela pode ocorrer a qualquer instante. Eu posso dizer com toda a certeza do meu coração, ela está mais perto, provavelmente, do que todos nós estamos pensando. Exatamente como Mateus 24, 33, ela diz: está próximo às portas. Então, queridos, por quê? A vinda do Senhor, ela está tão perto, amanhã ela está chegando, mas a noite também vem. Então, assim, de certo modo, nós estamos vivendo a parte mais escura da noite, antes que o dia amanheça. E é muito difícil estas horas para nós nos mantermos vigilantes, preparados, em sintonia com o nosso Deus e também com o seu propósito. Vocês se lembram que antes do martírio, o apóstolo Paulo ele escreveu a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, ele diz o seguinte, que
combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Agora, que combate, queridos? Que combate o apóstolo Paulo combateu? Ele combateu, primeiramente, contra as feras selvagens lá em Éfeso. Ele também combateu contra os gentios incrédulos e também idólatras. Ele combateu contra os judeus incrédulos. O apóstolo Paulo também combateu contra os judaizantes que tentavam mudar a verdade do evangelho. Ele combateu contra as formas do mal no mundo. Ele combateu contra o pecado, a carne e o mundo. O apóstolo Paulo, ele lutou contra o pecado, contra a carne e também o mundo. O apóstolo Paulo lutou com tudo que Deus tinha dado a ele. E ele recebeu muitos ferimentos, mas ele lutou. Ele era um bom guerreiro. O apóstolo Paulo era um bom soldado nesta batalha espiritual. Ele realmente correu a carreira. Lá na estrada de Damasco, o Senhor colocou o apóstolo Paulo na carreira. Era uma maratona, uma corrida com obstáculos. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, verso 11, você pode encontrar como ele correu aquela carreira em muitos perigos. E algumas vezes em prisão, em nudez, em fome, por honra e por desonra. E o apóstolo Paulo, ele passou por esses problemas e dificuldades com paciência e também com bastante perseverança. Ele podia declarar no final que ele tinha completado a carreira. Queridos, certamente nós sabemos como Paulo guardou a fé. A fé que uma vez foi dada aos santos. Ele não abriu mão nem um pouco da fé. O apóstolo Paulo, ele podia declarar no final de sua vida que tinha combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé. Nós, eu e você que me ouve nesta manhã, nós temos um combate menos rigoroso para combater? Será que temos? Nós temos uma corrida mais fácil para correr? Nós temos menos fé para guardar? Se nós compararmos nossos dias com os dias de Paulo, provavelmente podemos dizer que nossos dias são mais difíceis porque estamos nos aproximando do fim. Quando o fim se aproxima, os dias se tornam mais e mais difíceis. E nós estamos percebendo isto. Ligue a televisão, leia a imprensa escrita, ouça a imprensa falada. Os dias estão se abreviando. A palavra de Deus está cumprindo em todos os seus pormenores, queridos. Mas então, nós precisamos perguntar a nós mesmos: combatemos o bom combate? Completamos a carreira? Guardamos a fé? Somos bons guerreiros do Senhor? Estamos correndo com paciência até o fim? Estamos compromissados com a fé que uma vez nos foi dada? Olha, eu penso que é muito urgente e também muito essencial para nós que consideremos juntos diante do Senhor como podemos combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé nestes últimos dias. Há algum segredo que capacitou o apóstolo Paulo a fazê-lo? Porque se há tal segredo, eu creio que você que está aí do outro lado e eu aqui, nós gostaríamos de aprendê-lo também. Agora, preste bem atenção. Porque se nós quisermos usar uma sentença para resumir a vida e o ministério do apóstolo Paulo, eu penso que é esta aqui: Rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu quero que você preste atenção nesse versículo aqui, de Atos 26, verso 19, que Paulo, ele não está se referindo às visões, mas ele está se referindo à visão. A visão. Apóstolo Paulo, ele pôde aqui testificar diante do rei Agripa que ele não foi desobediente à visão celestial. E isso explica Paulo, explica a sua vida, e isso explica todo o seu ministério. E isso nos conta o segredo de como ele foi capacitado
para combater o bom combate, completar a carreira e também guardar a fé. Queridos, nós temos que aprender uma coisa. Como diz a palavra de Deus, onde não há visão, o povo perece. Onde não há visão, o povo se corrompe. Alguns devem estar cansados de ouvir a palavra visão, porque nós falamos isso aqui em outros estudos, que nós ministramos aqui. Mas eu quero que você pode chamá-la do que você quiser. Se você não gosta da palavra visão, pode chamá-la de revelação. Se você não gosta da palavra revelação, pode chamá-la de propósito. Agora, se você não gosta da palavra propósito, você pode chamá-la de ambição. E se você também não gosta da palavra ambição, chame-a de sonho. Você pode chamá-la do que quiser, mas não pode escapar dela, porque é a coisa mais fundamental, essencial, vital, crítica em nossa vida. Mesmo no mundo natural, ninguém pode ter sucesso sem uma visão e sem um sonho. Se uma pessoa não tem visão, ela não tem sonho, ela não tem ambição, ela está sem rumo. Ela apenas vagueia ao longo da correnteza, ela não tem objetivo em sua vida e por isso não há significado para a sua vida. Porque um homem sem visão é um homem perdedor. Ele nunca tem sucesso. Ele não é ninguém, nada, ele é desqualificado e desconhecido. Em qualquer área deste mundo, seja na política, econômica, educacional ou mesmo religiosa, se uma pessoa não tem uma visão, um sonho, essa pessoa é uma pessoa perdedora. E se isso é verdadeiro no mundo natural, é muito mais verdadeiro no mundo espiritual. O homem mais sábio do mundo, Salomão, ele escreveu um verso lá em Provérbios capítulo 28, aliás, Provérbios capítulo 29, verso 18, com o qual nós estamos bem familiarizados. Lembra lá, Provérbios 29, verso 18? Sem visão, o povo perece. Guarde bem esta palavra. Sem visão, o povo perece. Queridos, aquele pregador que eu admiro muito, o nome dele é Lance Lambert, ele diz em um de seus livros que a palavra perece em hebraico simplesmente significa desatar um nó ou desprender o cabelo e deixá-lo cair. Agora deixa eu colocar para vocês entenderem em outras palavras. Sem visão, as pessoas perdem o controle e ficam perdidas, sem disciplina, sem direção, sem propósito, e por causa disso elas perecem. Por isso que isso aqui é muito, mas muito verdadeiro mesmo. Agora, no mundo espiritual, é essencial nós termos visão. Antes do apóstolo Paulo se tornar Paulo, ele era conhecido como Saulo. A palavra fala que era Saulo de Tarso. E o homem Saulo era um homem com visão. Mesmo no sentido mundano, o apóstolo Paulo ele era um homem com sonhos. O apóstolo Paulo ele tinha ambições. E ele queria ser fariseu dos fariseus e rabi dos rabis. E por isso, ele colocou-se nesta tarefa. Muito embora fosse jovem, e o apóstolo Paulo estava, Saulo, ele estava muito à frente de seus contemporâneos. Ele estava em seu caminho para se tornar o que queria ser, porque ele era um homem com ambição. Mas então, lá na estrada de Damasco, ele teve a visão celestial. Uma luz brilhou sobre ele e ele caiu por terra. Interessante que, depois que ele estava ali com o seu rosto na terra, ele ouviu uma doce voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembram? Lá em Atos capítulo 9. E que foi que Saulo respondeu? Ele disse: quem és, Senhor? Aí depois aquela voz tão preciosa, aquela voz maravilhosa disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Lembra que Saulo disse para o Senhor: Senhor, que queres que te faça? Interessante que ali na estrada de Damasco, você vê duas visões em colisão.
Saulo, o fariseu, ele teve uma visão, teve uma ambição e estava em vias de cumpri-la, mas os céus se abriram. A luz veio sobre ele e uma visão celestial veio sobre ele em colisão com sua visão terrena. E Saulo acabou. E ali, aquela visão acabou com Saulo e começou uma nova história com Paulo. Portanto, quando a visão celestial vem, invariavelmente, inevitavelmente, ela acaba com a sua visão terrena. Você perde a visão deste mundo e ganha a visão celestial, a visão que vem do alto. Você ganha a visão do Espírito, você ganha a visão de Cristo e você ganha a visão da sua palavra. Se você disser que recebeu a visão celestial e ainda continua em seu curso e faz o que você planejou fazer, é o que quer ser. Então terei toda a razão para duvidar se você recebeu a visão celestial. Porque sempre que a visão celestial vem, ela sempre destrói a nossa visão terrena. Você nunca mais poderá ser o mesmo. Você nunca poderá fazer o que planejou fazer. Ela tanto muda a nossa direção completamente, como muda o próprio caráter daquilo com que nós estamos envolvidos. A visão celestial, queridos, ela é tão drástica, tão revolucionária, mas a visão celestial, ela é necessária para todos os filhos de Deus. Nós não temos que ter visões, mas somente uma visão. Por isso que eu faço essa pergunta: o que é um cristão? Um cristão é um homem em Cristo. Lembra lá em 2 Coríntios capítulo 12? Paulo fala: conheço um homem em Cristo. O que é um cristão? É um homem em Cristo. Um cristão é uma nova criação. As coisas velhas passaram, eis que tudo se tornou novo, e todas as coisas são de Deus. Por isso que a regeneração, o novo nascimento, é uma grande revolução, porque ela revoluciona todo o seu ser. Você não pode ser o que era antes de ser uma nova criação, sem a visão celestial. Porque tal revolução, ela aconteceu em sua vida quando você creu no Senhor Jesus. Aconteceu essa revolução. Agora, quão triste é quando olhamos para trás, para o dia em que fomos salvos, e nossa direção pode ter mudado um pouco, mas nosso curso, ele não mudou. Não fomos revolucionados como deveríamos ser, e nós não estamos completamente salvos, porque tem muitas pessoas que frequentam a igreja, estão aí assiduamente participando de todas as reuniões, mas elas ainda não têm a visão celestial. Por isso, elas não estão vendo claramente, elas vê embaçadamente, como aquele cego que Jesus Cristo curou ele em 2 etapas. Lembram? Jesus foi lá, untou lá saliva ali no barro e colocou nos olhos dele, e Jesus perguntou para ele: você está vendo? O que você vê? E eu vejo homens como árvores. Aquele cego, para quem era cego, recebe um pouco de visão, para ele está ótimo. Mas Jesus faz uma cura completa. Jesus quer nos dar uma visão completamente. Aí Jesus depois tocou de novo em seus olhos. Aí sim, ele pôde ver claramente. E é isso que o nosso Deus, que o nosso Senhor Jesus Cristo quer para mim e para você. Que nós sejamos homens e mulheres de visão, que possamos ver claramente. Olha, aqueles que passaram pela cruz, que morreram e ressuscitaram com Cristo, é um povo de visão. E na palavra de Deus, você encontra que o povo de fé é um povo com visão. Pense lá em Noé, lá no Antigo Testamento. Noé, ele recebeu uma revelação de que o dilúvio estava vindo e Deus mostrou a ele a arca. E por causa dessa revelação, nós vemos dentro da palavra de Deus que a vida de Noé, ela foi completamente revolucionada. Por quê? Porque durante 120 anos ele se tornou um construtor naval, o primeiro construtor naval do mundo. Porque antes de sua época não havia chuva sobre a terra.
a vegetação era umedecida pelo orvalho, embora naquela época não houvesse chuva, ainda assim Noé gastou 120 anos para construir aquela grandiosa arca. E ele se tornou alvo de riso daquele mundo antigo. As pessoas poderiam chegar para ele e dizer: Noé, o que é que você está fazendo aí? Por que você está construindo esta estrutura estranha? Ninguém nunca viu uma coisa dessas antes. Olha, ele diria a eles que estava construindo uma arca para o dilúvio. Mas as pessoas perguntavam: mas onde é que está a chuva? Eles não sabiam o que era chuva. Ele se tornou pregador da justiça, diz a palavra de Deus, lá em Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3. Porque Noé pregava, ele chamava as pessoas para se arrependerem e entrarem na arca. E ele não teve sucesso. E somente a sua família foi salva. Mas aquilo fez Noé o que ele foi. Pense lá em Abraão. O Senhor da glória apareceu a ele, se revelou a ele. E por causa disso, toda a vida de Abraão foi mudada. Abraão não pôde ficar em Ur, lá dos caldeus, caminhando em seu lugar familiar, estando ali com sua família. O que aconteceu com Abraão depois que o Senhor se revelou a ele, que ele teve a visão do Senhor? Ele teve de sair sem saber para onde. Mas Abraão reconheceu que Deus o estava chamando e viveu uma vida de peregrino e estrangeiro, vivendo em tendas. Pense lá em Moisés. Ele viu aquele anjo com letra maiúscula, que é invisível, e cortou as suas relações lá com o palácio e com todas as riquezas lá no Egito. Lembram? Lá em Êxodo capítulo 3. Interessante que Moisés ele teve de ir com o Senhor e levando o seu vitupério. Agora eu quero chamar a sua atenção para que você pense nos apóstolos dos primeiros dias. Quando o Senhor os chamou, eles deixaram tudo, queridos, e seguiram o Senhor. Eles viram o Senhor não apenas fisicamente, porque muitas pessoas viram o Senhor fisicamente naquele tempo, mas João, o evangelista, ele disse o seguinte, lá em João capítulo 1, verso 14, ele disse que nós contemplamos a sua glória, vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Filho. Percebe aqui? Vimos a sua glória, visão da glória de Cristo. E quando eles viram a glória do Senhor na pessoa de Jesus de Nazaré, tiveram de deixar tudo e seguir o Senhor. Porque a visão ela nos consome. A visão, ela nos acaba com a nossa visão natural para que tenhamos uma visão celestial. O mesmo é verdade com o apóstolo Paulo. O Senhor o encontrou e mudou o seu curso completamente. Olha, eu estou me lembrando aqui de quando eu estudava no colégio e, graças a Deus, muitos colegas da minha época eles foram salvos. Mas eu tinha um amigo muito íntimo, que era um colega de classe, e nós tentamos ali, de alguma maneira, pregar o evangelho para ele. E ele nos disse que se Deus desse a ele uma visão, como deu a Paulo, então ele creria. Mas, infelizmente, tanto quanto eu posso me lembrar, aquela visão para ele nunca veio. Ele foi morto lá na cidade do Paraná, né? Quando foi envolvido em um acidente, ele ia voltando de Curitiba da praia, o carro chegou a bater e ele veio perder a sua vida. Pode não ser dado a nós exatamente a mesma forma ou o mesmo tipo daquela visão celestial, e não deveríamos esperar isso, mas há apenas uma visão celestial dentro da palavra de Deus. Deus, ele tem apenas uma visão celestial para dar, e ela pode vir às pessoas de forma diferentes, de acordo com as suas condições, porém, não vai ser uma visão diferente, é a mesma visão. É a mesma visão. Porque o apóstolo Paulo, ele fala de visões e revelações, mas isso é dar os detalhes. Agora, quanto ao que se refere à suprema visão global do céu, há apenas uma, e uma somente. Ele fala de a visão celestial e não de visões. Abel, ele viu o melhor sacrifício. Noé, ele teve a visão da arca. E Abraão viu a cidade que tem fundamentos.
Moisés, o que foi que ele viu? Ele viu o tabernáculo. Davi, ele viu o templo. E Isaías, ele viu o Senhor no templo, alto e elevado. Lembram de Daniel? O que foi que Daniel viu? Queridos, Daniel, ele viu a vinda do rei. Aquele profeta Zacarias, ele viu o candeeiro de ouro com 2 oliveiras derramando ouro no candeeiro. O apóstolo Pedro, ele viu aquele lençol branco vindo do céu, cheio com animais e criaturas, e ouviu uma voz que dizia: Pedro, mata e come. Lembram? O apóstolo Paulo, ele viu este homem celestial, este homem universal, Cristo, o cabeça, no céu. Ele viu o seu corpo espalhado por todo o mundo. E João também viu os 7 candeeiros com o Filho do Homem no meio deles. E finalmente ele viu a Nova Jerusalém, a cidade santa descendo do céu, lá em Apocalipse capítulo 21. Queridos, são elas diferentes visões? Você vê uma progressão aqui, meus irmãos. Deus, ele revelou esta visão ao mundo passo a passo, desde o menor sacrifício até a cidade santa, a Nova Jerusalém. Agora, você pode ver como ela se desenvolve, como ela cresce? Agora nós precisamos ter aqui a visão plena revelada a nós na palavra de Deus. Hoje, não é uma questão de quão plena é essa visão, é uma questão de quanto nós já temos visto. A visão está aí, mas quanto vimos dela? É verdade que, mesmo na vida do apóstolo Paulo, essa visão cresceu. Porque lá na estrada de Damasco, nós podemos dizer que ele viu a estrutura, o contorno da visão celestial. O apóstolo Paulo, ele viu Cristo, o cabeça, com um corpo que cobria não apenas Jerusalém e todas as cidades da Judéia, mas mesmo Samaria e Damasco. Então, este foi o princípio da visão para o apóstolo Paulo. E porque ele foi fiel àquilo que viu, por toda a sua vida, essa visão cresceu e se desenvolveu. E isso precisa ser verdade na minha vida e na sua vida hoje, queridos. Eu e você, nós precisamos, antes de mais nada, ver o contorno da visão celestial. Precisamos ter uma visão da estrutura dela. Então, se formos fiéis, o Senhor preencherá todos os demais detalhes e a tornará plena para mim e para você. Isso aqui é essencial para o nosso cristianismo. Agora, o que é essa visão? Se quisermos colocá-la em palavras bem completas, essa visão não são apenas palavras. Essa visão celestial não é outra senão Cristo e sua igreja. Olha aqui. Não importa que tipo de visão você veja, que tipo de ambição ou sonho você tenha, em essência, a visão celestial é Cristo e sua igreja. É visão de Cristo como cabeça e a sua igreja como a sua noiva. Nós somos a igreja do Cordeiro. Você tem esta visão, claro, no seu coração? Agora, o que é a visão terrena? Em essência, segundo alguns estudiosos, a visão terrena é o homem e seu próprio ego. Agora nós temos que pensar lá em Adão, para nós entendermos a visão terrena. Adão, ele era uma pessoa, um homem ambicioso. Ele queria ser como Deus e não pôde esperar. E por causa disso, o que foi que aconteceu? Ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele queria fazer-se Deus. Pense lá em Nimrod, lembra? Lá em Gênesis capítulo 10. Ele foi provavelmente o primeiro construtor de império. Foi ele quem liderou a rebelião para construir a Torre de Babel, para que ele fizesse um nome para o homem, para exaltar o homem. Agora temos que pensar também naquele Nabucodonosor. Lembram? Vocês se lembram dele? Ele construiu uma imensa estátua de ouro de um homem. Ele era aquele homem, ele não estava satisfeito com a revelação que Deus tinha dado a ele, que foi explicada por Daniel, de que ele era apenas a cabeça de ouro. O que foi que aconteceu com ele? Mas ele queria ser todo homem, ele era um homem muito ambicioso. Essa aqui, queridos, é a visão terrena. A visão que tem os olhos voltados para tudo aquilo que faz parte dessa terra. Por isso que Paulo fala o seguinte:
buscai as coisas que são do alto e não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Percebe? Porque, por outro lado, quando você pensa na visão celestial, quão diferente ela é. Essa visão celestial, ela primeiramente nos liberta da terra. Ela acaba com o homem, ela acaba com você, querido. Por quê? Porque ela revela Cristo e a igreja. A igreja aqui, a igreja universal, a igreja dos santos, a igreja que é o corpo de Cristo. Porque se você não tem essa visão celestial, você ainda está ligado à terra, ainda está centrado em você mesmo. Você não foi erguido desta terra. Mas quando a visão celestial chega, ela é tão drástica que mata o homem natural. Esta é a razão pela qual muitas pessoas não recebem a visão celestial ou então tentam escapar da visão celestial porque ela acaba com a visão terrena delas. Agora, se você quer continuar o seu próprio curso, se você quer ser o que planejou ser, então fuja da visão celestial. Agora, se você quer ser de fato um filho de Deus, um cristão adulto, um cristão maduro, clame ao Senhor, que abra seu entendimento e conceda a você esta visão celestial. Quando o Atmani era um jovem estudante, o Atmani, ele era muito brilhante e tinha uma porção de planos. Ele planejou seu futuro, porque ele queria ser alguma coisa, ser alguém, fazer alguma coisa. E muito certamente ele teria sucesso. Mas um dia, ele ouviu o Evangelho e reconheceu que aquela palavra era a verdade plena. E o Atmani, ele soube que era um pecador e soube que Cristo era o Salvador, mas ele não conseguiu crer, ele não pôde crer. Ele não pôde, de fato, aceitar este fato que Jesus morreu, mas que ele também tinha morrido com Cristo. E por isso, colocaria de lado, né, a sua ambição. Ele tinha que deixar tudo aquilo. E ele sabia que se cresce no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, ele teria que, de fato, se render completamente ao Senhor. Ele teria de desistir de si mesmo, teria de desistir dos seus planos, teria de desistir de sua visão terrena, da sua ambição e render-se completamente a Cristo. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, a palavra de Deus diz assim: e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então, quando nós temos a visão, primeiro, da pessoa e da obra de Cristo, nós somos introduzidos na igreja, e a igreja, e essa visão da igreja de corpo, ela nos consome. Então, o nosso irmão Atmani, ele não poderia fazer isso. Ele lutou com essa questão por alguns dias, até que um dia, o amor do Senhor Jesus Cristo o constrangeu, e ele se entregou ao Senhor. E o Senhor mudou o curso do Atmani, porque em vez de ser aquilo que queria ser, o Atmani, ele tornou-se um pobre pregador da palavra. E um dia, até mesmo o seu professor olhou para ele de alto a baixo, balançou a cabeça e disse: que pena, você poderia ser alguém, mas olhe para você mesmo agora. Então, amados, isso é o que a visão celestial faz conosco. Toda a palavra de Deus apenas é Cristo e a sua igreja. Você tem esta visão? Aí depois o Atmani, depois dessa experiência, que aquele professor falou: puxa, que pena, você poderia ser alguém na vida, mas olhe só para você agora, você está acabado. Fica aí atrás de Bíblia pregando este evangelho. E depois o Atmani, ele escreveu em um dos seus livros, né? Se você vê Cristo e sua igreja, toda a Bíblia está aberta para você. Olha, queridos, e como isso deve ser verdade para nós nesta manhã também. O Antigo Testamento é tipos, sombras, representações, mas onde você encontra o antítipo? Onde está a substância? Onde está a realidade? Porque quando nós lemos o Antigo Testamento,
Se tudo o que vemos são biografias de alguns grandes homens e mulheres, ou a história dos filhos de Israel, ou mesmo profecias, ou até mesmo os louvores dos salmos, então nós perdemos o foco. Nós vivemos na sombra, não tendo a verdadeira substância, e a sombra passa. Agora, nós vivemos nos tipos e não na realidade. Por quê, queridos? O Antigo Testamento fala do antítipo, que é Cristo. Em toda a palavra de Deus, nós temos que lê-la com a visão de Cristo, porque Cristo, ele está em todo o Antigo Testamento. Eu quero chamar a sua atenção que você abra a sua Bíblia comigo, em Lucas no capítulo 24. Vamos ler aqui, depois que o Senhor Jesus Cristo ele foi para a cruz, que ele ressuscitou dentre os mortos, ele chegou para os discípulos, ele disse o seguinte, no versículo 45. Lucas 24, a partir do verso 45, diz assim. Então, aliás, no 44, perdão, queridos. Lucas 24, do 44 em diante. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Preste bem atenção. Quando nós lemos o Antigo Testamento, Jesus está dando um testemunho dele mesmo aqui. Ele está dizendo aqui, olha, ele importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei. Primeiro, de Moisés. A lei de Moisés é Gênesis, Êxodo, Números e Levíticos. Então, tudo ali fala a respeito de Cristo em figuras. Olha, tudo que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas. São 17 livros no Antigo Testamento. Então, todos os livros dos profetas falam de Cristo e também nos Salmos. Então, todo o Antigo Testamento está ali na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, e tudo isto fala de Cristo. Então Jesus mostrou para eles tudo o que estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos a respeito dele mesmo. Então no versículo 45, Jesus lhes abriu o entendimento para que eles compreendessem as Escrituras. E disse assim para eles no versículo 46, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Pronto, fechou. Então, o que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos? Que Jesus iria morrer e iria ressuscitar. Então, morte e ressurreição de Cristo é todo o assunto da palavra de Deus. E nós temos que pedir ao Pai que nos dê esta visão, porque quando você tiver esta visão da pessoa e da obra de Cristo, você vai ver quanto tempo você perdeu na obra do engano, na obra da religião, fazendo isso, praticando aquilo, praticando uma série de coisas, queridos, mas não é a nossa prática, não é aquilo que nós fazemos, é aquilo que Cristo fez lá naquela cruz no seu corpo. Então nós precisamos de pedir ao Pai que abra o nosso entendimento e nos dê a visão celestial. Agora, graças a Deus, queridos, no Novo Testamento, o mistério de Deus ele está aberto. E ali nós podemos encontrar tão claramente Cristo e a sua igreja. Você é a igreja, você é corpo de Cristo, mas se você creu que você morreu e que você ressuscitou com Ele. Interessante que os evangelhos, eles nos mostram Cristo. Atos, ele nos mostra a história da igreja, a história de Cristo e sua igreja. E as epístolas explicam, ensinam e nos dizem o que Cristo é e o que é a igreja. E lá no final, no livro de Apocalipse, consuma na Nova Jerusalém, onde Cristo é tudo em todos. No Novo Testamento, ele é tão claro, mas infelizmente, quando as pessoas o leem, tudo o que elas veem são apenas mais algumas histórias, uma organização religiosa chamada cristandade, que parece estar apta para espalhar algumas doutrinas e alguns ensinamentos. São só isso que as pessoas enxergam.
É uma pena que as pessoas não vejam Cristo e sua igreja dentro da palavra de Deus. E não é de admirar que não possamos combater o bom combate. É um fato, meus irmãos. É um fato que se você não tem essa visão celestial, não tem combate para combater, não tem carreira para correr, não tem fé para guardar. Essa visão celestial coloca você no combate. Esta é a razão pela qual há muitos cristãos que não sabem o que é batalha espiritual. Não há batalha porque não há visão. Eles não são diferentes do mundo. Eles buscam as coisas que o mundo busca. Temos aqui na nossa cidade uma balada gospel. Isso aí é um absurdo grande. É o mundo trazendo os seus moldes, aliás, é a igreja trazendo os seus moldes para dentro da igreja. É a igreja trazendo os moldes do mundo para dentro de si mesma. Mas nós temos que atrair os jovens. Que absurdos, queridos. Mas sem visão. Eu conversei pelo menos com 15 jovens que frequentam essas baladas mais de um ano. Perguntei para eles, se você morresse hoje, você tem certeza da tua salvação? A resposta sabe qual foi? Pastor Cláudio, eu nunca pensei nisso. Porque para eles estar participando onde se tem um nome de cristão, queridos, qualquer canarinho aí pintado de amarelo, lembro daquela menina que ela estava no Mato Grosso e ela queria um papagaio, um louro, e não conseguiram um filhote de papagaio para ela, mas para não deixá-la doente, pegaram uma coruja, pintaram a coruja de verde e deram para ela de presente. E ela levou lá para a sua cidade. Chegando na sua cidade, mais para frente, aí naquela conversa ligaram para ela. E daí, querida, o papagaio fala? Falar não fala, mas ele presta uma atenção, é coruja. Tem muito santo do pau oco. Tem muito santo só com a casca, pintado de verniz, mas por dentro é oco. É oco, não tem nada, não tem vida, não tem visão, não tem revelação. Aliás, nunca ouviram falar desta visão celestial. Queridos, eles buscam as coisas que o mundo estão buscando. E o mundo os favorece e eles favorecem o mundo. Não há combate. Por quê? Porque o inimigo não está se importando com eles. Ele pode tirar uma soneca com relação a eles. Não há carreira para correr porque não há direção, não há visão. A visão, ela nos dá direção. A visão, ela nos dá alvo. E se você não tem visão, você não tem direção. Você é como uma criança que é atraída por qualquer coisa em um momento e no próximo minuto é atraída por outra coisa. Você comprometerá a fé para salvar a sua pele. São apenas as pessoas com visão celestial que estão na luta, que estão na carreira, que estão na fé. E a visão, ela nos dá força para lutar, a disciplina para correr e o amor para manter a fé. Olha, eu não sei como, apenas peço ao Senhor que pelo seu Espírito possa realmente gravar em seu coração que sem visão você perece. O que é visão? Você poderá dizer, se não tenho visão, então não sou salvo. Certamente vi Jesus como Salvador. Olha, graças a Deus por isso, você é salvo. Mas a visão celestial é mais do que ver o Senhor Jesus como seu Salvador. A visão celestial, ela está relacionada com o propósito eterno de Deus. Você pode ver Jesus como seu Salvador. Você pode experimentá-lo como seu Consolador. Ou até pode mesmo conhecê-lo como seu supridor. Mas você ainda carece da visão celestial. Deixe-me eu ilustrar. Vocês se lembram que os filhos de Israel, eles eram escravos no Egito. Não lhes era permitido viver. Mas pelo sangue do Cordeiro Pascal, eles foram poupados, eles não morreram. E vocês se lembram que pela força da carne do Cordeiro, eles começaram ali a peregrinação celestial. Eles cruzaram o Mar Vermelho, eles foram batizados em Moisés, lembram? Lá no Mar Vermelho. E lá no deserto, Deus ele fez chover maná para alimentá-los. E aquele maná era o alimento dos anjos. E da rocha, um rio fluiu para eles
através do deserto para lhes dar água para matar sua sede. Mas foram um povo que pereceu no deserto, não no Egito, mas no deserto. Eles falharam em entrar na terra prometida. Ou em outras palavras, eles não chegaram à terra de Canaã, não entraram no propósito de Deus que Deus tinha para eles, concernente a eles mesmos. Queridos, é o mesmo conosco hoje. Agora, graças a Deus, pelo sangue do Cordeiro, nosso Senhor Jesus, nossos pecados são perdoados. Graças a Deus porque Ele nos deu vida eterna. E graças a Deus, Ele respondeu às nossas orações. E graças a Deus, nós fomos batizados em Cristo. E graças a Deus, Ele supre todas as nossas necessidades. Nós o conhecemos como nosso supridor, nosso consolador. Mas, apesar de sabermos tudo isso, ainda não estamos centrados em nós mesmos? Será que Cristo é tudo para mim? Ele me salvou, Ele supre as minhas necessidades. Então, tudo é eu. Você não é liberto do eu até ter a visão celestial. Aí sim, você se torna cristocêntrico. Portanto, meus queridos ouvintes, a visão celestial não é apenas uma visão qualquer de Cristo, é a visão de Cristo e sua igreja em relação ao propósito de Deus. A menos que estejamos unidos com Deus em Cristo, em seu propósito, permaneceremos bebês em Cristo. Tequinós. Tequinós é filho criança, é filho bebê, é filho que não cresceu. Tem tantos crentes aí de 58 anos de idade, 58 anos de crentes, estão dentro de um berço, com seu chacoalhinho na mão. Olha aqui, esse chacoalhinho aqui é meu, meu chacoalhinho é mais bonito do que o seu. Porque são crianças espirituais, não tiveram a visão. Estão aí presos ao esquema, a essas arapucas da religião. Nunca tiveram a visão celestial de que foram atraídos naquela cruz, de que foram incluídos, crucificados, que foram mortos com Cristo. Que o Pai, quando ressuscitou a Cristo, juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Você tem essa visão da sua morte com Cristo? Você tem essa visão, queridos? Olha, lembra lá de Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para o ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Olha, guarde bem isto. A igreja é muito maior do que aquilo que as pessoas pensam hoje. É dito aqui que Cristo é o cabeça de todas as coisas para a igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre todas as coisas. Queridos irmãos, antes de tudo, a igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, a igreja é seu corpo. Agora, toda a inteligência, todo o controle, toda a sabedoria, todas as riquezas, todas as direções estão no cabeça. E o cabeça está unido ao corpo, que é a sua igreja. Em outras palavras, o corpo ele deve herdar, conter tudo o que a cabeça é e manifestar o cabeça. Isso aqui é a igreja. O cabeça e o corpo são um. É por isso que o cabeça ressurreto disse: Saulo, por que me persegues? Foi porque ele tocou os membros do seu corpo. Há uma unidade, uma unicidade entre o cabeça e o corpo. O corpo contém todas as riquezas do cabeça e está sob a liderança de Cristo. O corpo, ele deve manifestar toda a glória do cabeça. Porque, queridos, quando alguém persegue a igreja, persegue o corpo de Cristo, está tocando o próprio Senhor. Quando as pessoas perseguem os filhos de Deus, estão perseguindo o próprio Cristo. Lembra de Saulo? Ele pegou cartas dos principais sacerdotes para perseguir, se encontrasse os cristãos, para amarrá-los, para prendê-los e até matá-los. Mas no caminho de Damasco, o que foi que Saulo viu? Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Vocês percebem qual a importância da igreja, o corpo de Cristo? Agora tem
pessoas que pensam assim: olha, eu sou membro da denominação tal. Isto não é ser corpo de Cristo. Ser corpo de Cristo, você precisa de crer que você morreu com Cristo, que você está crucificado com Cristo e que Cristo é sua vida, senão você não faz parte desse corpo. Você pode fazer parte de membro de uma denominação, ou seja, presbiteriana, assembleia, quadrangular, batista, seja lá o que for, mas não do corpo de Cristo. O corpo de Cristo só são membros aqueles que foram crucificados com Cristo, aqueles que morreram com Cristo. Por quê? Porque está escrito na palavra de Deus. E a morte, ela é necessária. A morte é necessária, porque sem morte não tem salvação. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus morreu, mas ele não tinha pecado. Então, eu fui crucificado com ele. Se o salário do pecado é a morte, Jesus morreu, ele me levou a morrer em seu corpo. Eu estou crucificado com Cristo. Jesus, ele não morreu sozinho. Naquela mesma cruz em seu corpo, eu também fui crucificado com ele. Eu estou morto para o pecado e hoje Cristo é minha vida. Por isso que eu falo que a igreja, ela deve desfrutar de tudo que Cristo é como cabeça sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração. Querido Pai Celestial, sentimos-nos como crianças pequenas brincando com uma areia na beira do mar. Não sabemos quão vasto e profundo é o oceano, Pai. Oh, como louvamos e agradecemos porque Tu és grande e a visão celestial que Tu tão graciosamente deste à Tua igreja através dos séculos está além da nossa compreensão. Mas Te louvamos e agradecemos porque não está além do nosso alcance. Tu a deste à Tua igreja. Querido Pai, queremos vê-la, queremos ser envolvidos nela, queremos ser parte dela. Assim, Pai, apenas nos humilhamos diante de Ti e dizemos: dei-nos a visão para que possamos ver Cristo e a igreja, para que possamos ser livres de nós mesmos, para que possamos ser livres do individualismo, para que possamos ser livres em Cristo e na igreja. E a Ti seja a glória, a honra e o louvor para tudo sempre. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Se você se identificou com esta mensagem e quer saber mais sobre ela, ligue para o telefone 0 operadora 67 3272 2693 ou venha nos fazer uma visita na Rua Acre, número 260, no centro de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul. Cultos toda quarta-feira às 19h30. Reunião de oração toda sexta-feira às 19h30. E aos domingos, cultos às 9h e às 19h30. Que o Deus da graça e misericórdia vos abençoe sempre. E até a próxima mensagem. Graça e paz. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim.
salvação para aqueles que estão em Cristo, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e assim mesmo se entregou por mim. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.